De muita honra. Convido você a abrir a sua Bíblia, ainda de pé, em Êxodo, capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Êxodo, capítulo 32, versículos 1 ao 8. Outros dois textos nós vamos abordar na mensagem. 1 Samuel 13, 8 ao 14. E ainda 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 ao 37. Você pode separar para ler ou tão somente ouça. Mas o texto é Êxodo 32, versículos 1 ao 8. Esses outros dois textos, em 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 ao 14 e 17, versículos 34 ao 37, você pode separar ou então você presta atenção. Eu estarei lendo esses textos. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 32, a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor, e no dia seguinte madrugar e oferecer holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. Almirante Saboia, às 10 horas, no tanque deck, serão realizadas as finais de jiu-jitsu nas categorias leve, pesado e absoluto. Às 10 horas, no tanque deck, serão realizadas as finais de jiu-jitsu nas categorias leve, pesado e absoluto. Voltando ao versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos em Cristo Jesus, esse texto é um texto de fácil entendimento, porque o texto está dizendo que esse povo estava sob a responsabilidade de Arão, irmão de Moisés, porque Moisés foi ao monte receber as primeiras tábuas do mandamento, a primeira tábua do mandamento contendo os 10 mandamentos. E o povo estava sob a responsabilidade de Arão. Porém, num determinado momento, esse texto é bem claro. As pessoas, preocupadas porque Moisés tardava em descer, chegaram até Arão, lançaram essa preocupação, e Arão então propõe um bezerro de ouro, e aquelas pessoas arrancam os seus utensílios de ouro, arrancam todas aquelas coisas que eles tinham de valor de ouro, e fizeram ali um bezerro de ouro, e estavam se prostrando diante do bezerro. Hoje nós vivemos um grande problema na presença de Deus. O êxodo, não o êxodo do livro propriamente dito, onde as pessoas saíram do Egito para Canaã, mas hoje nós estamos vivendo o inverso. Pessoas que estavam em Canaã estão indo para o Egito. O texto fala de pessoas que conheciam a Deus, tiveram experiências com Deus, mas num determinado momento trocaram Deus por um bezerro.
Pessoas que conheciam Deus, agora estavam se prostrando diante do bezerro. E o tema dessa mensagem é: o que levam as pessoas a trocarem Deus por um bezerro. E você vai me dizer: olha, presbítero, esse tema eu não concordo, porque eu não tenho ouro sequer para fazer uma borboleta de ouro, nem tampouco eu gosto desse animal. Então permita-me trocar o tema dessa mensagem: o que levam as pessoas a trocarem Deus pelas coisas erradas. De 30 a 40 milhões de pessoas, somente no Brasil, pessoas que um dia congregaram numa igreja, fizeram confissão ao Senhor Jesus Cristo e abandonaram o Evangelho. Pessoas que conheceram a palavra de Deus e abandonaram a presença de Deus. Vá no site gospel10.com e você vai ver o fórum de discussão. Referência a 2010, nós estamos em 2013. Hoje essas pessoas que fazem esse ibope desse tema dizem que já está meio a meio. 50 milhões de convertidos, mas 50 milhões de desviados. Agora, como entender um povo que experimentou Deus, experimentou a presença de Deus e num determinado momento deixou Deus de lado e foi se prostrar diante do bezerro? Meu Deus. Algumas coisas nesse texto Deus me permitiu ver para compartilhar com vocês nessa manhã. Primeira coisa, no versículo 1, olha o que o texto diz: vendo o povo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você não vigiar no que você está vendo, você vai se prostrar diante do bezerro. Você vai trocar a presença de Deus por uma coisa errada na sua vida, porque você não está vigiando no seu olhar. E o olhar tem desviado muitas pessoas da presença de Deus. Pessoas que experimentaram a comunhão com Deus, desceram as águas, mas não vigiaram no que estavam vendo. E quando se deparou, um bezerro estava à sua frente e se prostrou diante do bezerro, se prostrou diante de uma coisa errada. O que os seus olhos estão vendo, o que você está permitindo entrar pela menina dos teus olhos, não se engane, isso pode desviar você da presença de Deus. Jesus, ele foi bem claro em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Será que o seu corpo está andando em trevas porque são os seus olhos que estão te enganando? Porque você não está vigiando naquilo que você está vendo? Irmãos, é tempo de andarmos atentos. Vigie no que você está vendo. Tome cuidado com o seu olhar. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Aqui está registrado o início do adultério de Davi. Começou aonde? Pelo que os seus olhos estavam vendo. Será que os teus olhos estão te enganando? Será que os teus olhos vão fazer você desviar da casa de Deus? Ou alguém que já está aqui, que teve experiência com Deus e permitiu que simplesmente o olhar te tirasse da presença de Deus? Primeira coisa que aquele povo deveria guardar, e não guardou: os seus olhos. E lamento dizer, muitas pessoas estão desviando porque não vigiam no que está vendo. No versículo 1 ainda diz assim: ajuntou-se o povo. Irmãos, quem são os seus amigos? Cuidado com os ajuntamentos. Nem todos os ajuntamentos Deus está presente. Quem são as pessoas com que você relaciona? Quem são as pessoas que você se relaciona a bordo deste navio? Uma amizade pode tirar você do caminho de Deus. Um ajuntamento errado te tira da presença de Deus. Aquele grupinho ao qual você tem que falar do amor de Cristo, é ele que está te corrompendo. Meu Deus. Não é você mais que influencia o grupo, é o grupo que te influencia.
Deus te colocou nesse navio para tratar da sua vida espiritual. A conta corrente é passageira, mas a vida espiritual não. O que você decidir nessa viagem a respeito da tua vida vai influenciar a tua eternidade. Não se engane, um dia todos nós vamos morrer e vai haver separação. Aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo e aqueles que se prostraram diante de bezerros da vida recusaram a Deus. E a aceitação a Cristo é hoje. A aceitação a Cristo é nesse tempo. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ter mais essa oportunidade. E será que vai vir no teu entendimento? Olha, Deus me colocou lá naquele navio. O meu coração ardeu, a palavra ardeu, mas na hora de fazer o convite eu não quis. Na hora do convite eu recusei aceitar Cristo como Salvador da minha vida. E talvez você tenha entrado aqui e algum grupinho te desviou da presença de Deus. Cuidado com os ajuntamentos. Segunda coisa que aquele povo tinha que observar: cuidado com os grupinhos em que você está inserido. Preste atenção. Satanás é sutil. Preste atenção com quem você está andando. Porque é justamente esse grupo que pode fazer você desviar da presença de Deus. Ainda no versículo 1, o texto diz assim: faze-nos deuses. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O teu desejo vem de Deus? Aquilo que está vindo ao seu coração vem de Deus? Porque o povo declarou, Urquiza, faze-nos deuses. Primeiro aquele povo sentiu no coração de fazer deuses. Irmãos, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. A boca fala o que está cheio o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Terceira coisa que aquele povo tinha que ter observado: cuidado com o desejo que vem ao teu coração. Ah, como saber se aquilo está no meu coração é da parte de Deus ou não? Simples. O que o teu coração deseja tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Vem ao teu coração, você tem respaldo bíblico, não apenas num versículo, mas todo num contexto. Você tem isso, você está respaldado na Bíblia. Deus confortou o seu coração. Peça a Deus o momento certo e aí sim coloque em prática o que você tem que fazer, mas na direção da palavra de Deus. Almirante Saboia, concentrar na Praça d'Armas os oficiais que participarão das semifinais do torneio de Ponta de Quino. Concentrar na Praça d'Armas os oficiais que participarão das semifinais do torneio de Ponta de Quino. Ainda no versículo 1, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Agora olha o que eles estão dizendo: porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Outra coisa que tem feito desviar o povo de Deus da sua presença: a impaciência. A impaciência tem feito muitas pessoas trocarem Deus por bezerros de ouro da vida. E o texto que eu leria, mas não vou por causa do tempo, vou remir o tempo, mas sem fugir toda a pregação. 1 Samuel capítulo 13, 8 ao 14. O texto fala que Samuel deixou Saul por tempo de 7 dias, mas Samuel falou a Saul: eu vou voltar. E tinha um holocausto para ser oferecido, porém Saul, achando que Samuel tardara, ofereceu o holocausto no lugar de Samuel. Saul misturou o sacerdócio com o reinado, complicou tudo. E Deus me fez ver nesse texto, é uma outra mensagem que eu tenho nesse texto, depois pega o pendrive comigo, 6 coisas que a impaciência produz. Está aqui comigo no pendrive. E eu percebi que a impaciência fez com que aquele povo fosse a Moisés e fosse Arão e fizesse com que Arão ali fizesse aquele bezerro de ouro. Irmãos, o que a impaciência ela produz em cima desse texto? 1 Samuel capítulo 13, 8 ao 14. Primeira coisa, Saul ofereceu holocausto sem autorização. A impaciência vai produzir em seu coração uma ação antes do tempo. Segunda coisa,
que Saul declara nesse texto: via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas. Segunda coisa que a impaciência produz: agir pelos que os olhos estão vendo. E eu faço aqui essa referência para esse tema da mensagem, porque muitas pessoas estão se afastando da presença de Deus, declarando o que Saul declarou, porque as pessoas estão se espalhando de mim. Quantas pessoas que se convertem e depois vai ser inserido naquele grupo ao qual ele era e tem vergonha de falar que aceitou Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida, preocupado que as pessoas que estão à sua volta vão se espalhar dele. E aí volta às práticas antigas, volta às coisas mundanas, porque não teve capacidade de chegar para aquele grupo e falar: olha, agora eu sou do Senhor Jesus Cristo, entreguei a minha vida para Ele. Pessoas que estão preocupadas com o abandono, não do que aceitou Cristo, mas pelo abandono da roda de amigos. Ficam preocupadas com as outras pessoas. O que as pessoas vão achar de mim agora? Vou sofrer guerra no nosso âmbito naval? As pessoas vão fazer guerra comigo? Então eu prefiro recusar a Cristo que eu aceitei talvez ontem, anteontem, uma semana atrás, 2 meses atrás, e vou voltar junto com ele a adorar bezerros de ouro. Terceira coisa, Saul, quando se explica a Samuel, ele fala assim: ainda a face do Senhor não orei. Terceira coisa que a impaciência produz: não consegue orar. Você nunca vai ver um impaciente orando. Ele troca os pés pelas mãos, ele não consegue parar para orar. E Saul também foi assim, que ele declara: a face do Senhor não orei. Outra coisa que Samuel já fala para Saul: não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Quarta coisa que a paciência vai produzir no seu coração: você esquece do que Deus te falou. Pessoas estão desviando da casa de Deus, porque Deus fez uma promessa para ele. A pessoa esqueceu e foi para o mundo achando que Deus se esqueceu dessa pessoa. Talvez você tenha entrado aqui nessa condição achando que Deus esqueceu de você, irmãos. Deus não esqueceu de você, não. É o que nós precisamos entender, que o não de Deus não significa não. É engraçado essas coisas de Deus, mas o não de Deus ele é momentâneo, porque Ele sabe que Ele tem para você é melhor do que você está pedindo. Aí Efésios capítulo 3, versículo 20. E quinta coisa que a impaciência produz: olha o que Samuel fala para Saul: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe que a impaciência ela vai produzir no seu coração? Você vai perder a bênção. Saul perdeu o reinado aqui, ofereceu um holocausto sem autorização, perdeu o que Deus tinha para ele, porque Samuel falou: porque o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Daquela ação da impaciência, desviou ele de todo o propósito que Deus tinha. Algumas coisas aquele povo, ele presenciou as 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, viram o mar se fechar com os egípcios dentro. Durante o dia a coluna de nuvens protegia, durante a noite a coluna de fogo os aquecia. Viram as águas de Mara se tornar doces, receberam o maná, receberam as aves do céu como alimento e viram a água brotar da rocha. Esse povo que agora pede a Arão, esse povo agora que se prostra diante do bezerro, viram todas essas coisas. E aí o outro texto, que eu não vou ler, mas vou fazer referência por causa do tempo. 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 e 37. Quando Davi, agora diante de Saul, ele se propõe a ir contra o filisteu. E chega um determinado momento que Saul fala: olha, Davi, você não tem como ir contra esse gigante. E aí Davi traz algo que só ele, Deus, sabia. Tem coisas, meu irmão, que é só você e Deus que tem que saber. Você não precisa falar para ninguém, né? É o teu particular com Deus, é o teu íntimo com Deus. E Davi, ele traz para Saul algo que aconteceu há tempo atrás. Ei, Saul, deixa eu te contar um negócio. Quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, veio um urso e veio um leão. Abocanhou a ovelhinha e eu fui lá e livrei a ovelhinha da boca daqueles animais. O Deus que me livrou naquela época vai me livrar também diante desse circunstância. Aqui, irmãos, tem algo muito precioso. O Deus que agiu no passado em sua vida é o mesmo Deus que vai agir no presente. Davi está dizendo
O Deus que me livrou do leão e do urso é o mesmo Deus que me livrará agora desse filisteu. Quinta coisa que aquele povo deveria trazer à sua memória para não se prostrar diante do bezerro, não praticar uma coisa errada, deixar de acreditar que o Deus que agiu no passado da sua vida pode agir também no presente. Pessoas passando tribulações, passando tormentas, passando vento e preferem sair da presença de Deus porque não conseguem mais suportar aquela luta. Deixa eu compartilhar com vocês uma frase que eu não vi no Google, no YouTube, nada. Deus me deu essa frase quando meditava na sua palavra para preparar uma mensagem. A dor, grava isso, a dor da desistência é maior do que a dor da luta. Está doendo porque você está lutando? Se você abrir mão, vai doer muito mais. Desista. Abra mão. E você vai ver o que vai ecoar no teu coração pro resto da tua vida. Por você ter abrido mão de uma coisa, por achar que não estava suportando a luta. Se você abrir mão, vai doer mais do que você continuar lutando. Não abra mão. Deus não dá fardo maior do que a pessoa possa suportar. Está difícil, mas está com Deus. Sabe uma coisa que me impacta? Naquele homem do tanque de Betesda, o paralítico, que ele, quando dialogou com Jesus, ele falou para Jesus: não tem nenhum homem que me coloque desse tanque. Mas algo ele falou que ecoou no meu coração. Ele disse assim: por enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, sabe o que significa por enquanto eu vou? Eu não desisto nunca. Por enquanto eu vou, desce outro antes de mim, mas ele está lá. Por enquanto eu vou, desce outro antes de mim, mas ele continua lá. Você precisa deixar ecoar essa voz de Deus no teu coração. Por enquanto eu vou. Não deu certo agora? Por enquanto eu vou. Está dando errado? Por enquanto eu vou. Está doendo? Por enquanto eu vou. Estou doente? Por enquanto eu vou. Por enquanto eu vou. Por enquanto eu vou. E vai chegar uma hora que Deus vai se inclinar a teu favor. Ainda no versículo 1, juntou-se o povo a Arão. Agora não mais na palavra juntou-se, mas e sim a Arão. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros a segurança. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Sabe por que tem pessoas trocando Deus por bezerro? Sabe por que tem pessoas trocando Deus por coisas erradas? Por não observar a palavra de Deus. Um conselho errado pode te colocar da presença de Deus. Saiba com quem você vai conversar. Saiba com quem você vai dialogar. Saiba com quem você vai procurar ajuda. Se você se aconselhar com uma pessoa errada, é esse conselho que pode fazer destruir o teu casamento. É esse conselho que pode fazer destruir o teu ministério. É esse conselho que pode te arruinar. Porque você ouviu uma pessoa errada. Porque você ouviu um conselho errado. E talvez você hoje esteja aqui desviado da presença de Deus, se prostrando a bezerros da vida, se prostrando a bezerros de ouro, porque um dia você ouviu um conselho errado, porque um dia você deixou entrar no seu coração uma flecha do inferno, e essa flecha brotou no teu coração, maquinou mágoa. Talvez o coração esteja aqui nessa manhã, magoado com pastores, magoado com liderança, pessoas que abandonaram a igreja, porque tiveram desentendimento com o seu pastor. Ei, o teu pastor não tem nada a ver com a tua caminhada. As pessoas não sabem mais discernir caminhada com Jesus Cristo e liderança. Se magoa com a liderança, mete o pé da igreja. E pior do que trocar de igreja é jogar a presença de Deus fora. É você plantar um bezerro de ouro dentro da tua casa. Se prostra você, sua esposa, seus filhos. Não reclame se seus filhos um dia andarem pelos caminhos tortuosos da vida, porque você está tendo a oportunidade agora de ensinar a tua criança a andar no caminho do Senhor.
Aleluia. Seu filho pode se tornar um adolescente problemático porque você está negligenciando o evangelho dentro da tua casa. E aí, quando se tornar adulto, você vai dizer: Senhor, aonde eu errei? É agora, irmão. A decisão é agora. O momento é agora. Não deixe para depois o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Aleluia. Sexta coisa que aquele povo deveria se atentar: não se orientar com a pessoa certa. No versículos 2 e 4 do texto que eu li, no texto áudio, diz assim, resumindo: arrancai os dentes e trazei-os. Só que essa palavra arrancar, em hebraico, ela tem outro significado. Porque a palavra arrancar, em hebraico, significa quebrar ou esmagar. Significa, se eu chegar ao pastor Oswaldo e falar assim: pastor Oswaldo, arranque o seu relógio. Ele vai me dar o relógio sabendo que nunca mais vai ver o seu relógio, porque ele vai ser quebrado, ele vai ser esmiuçado, ele vai ser destruído. Então aquelas pessoas, quando tiraram os seus utensílios de ouro, os seus pertences de ouro, elas sabiam que nunca mais veriam aquela forma de novo, do anel, da aliança, seja o que for. E aqui tem algo também interessante para as nossas vidas. Sétima coisa que aquele povo deveria ter observado, e acontece bem claro nos dias de hoje: pronta resposta para as coisas mundanas e retardo para as coisas de Deus. Te fazem um convite para uma coisa errada, você vai na hora. Mas quando te convidam para vir aqui domingo de manhã, ou terças, quintas e sábados à noite, lá no Paiol de Ampolas, não vou. Vou ver um filme, vou fazer outra coisa. Mas para as coisas mundanas, você tem pronta resposta. Mas para as coisas de Deus, você é tardia. Cuidado, isso pode ser um sintoma que a tua vida espiritual não está boa. E Satanás vai atacar o que está fraco na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Bramando como um leão, procurando alguém para que possa tragar. Você já viu o leão dar o bote no animal que ele sabe que vai perder? Você já viu a cobra dar o bote no animal que ela sabe que não vai almoçar? Dificilmente. Cuidado com sua vida espiritual. Cuidado com as prontas respostas para as coisas mundanas e retardo para as coisas de Deus. Para finalizar, oitava e última coisa. O louvor, Alexandre, vou botar logo após essa oitava ação aqui por causa do tempo. O versículo 4 diz assim: fez dele um bezerro de fundição. E eu fui pesquisar, por que um bezerro? Por que esse negócio de bezerro na Bíblia aparece várias vezes? É bezerro para lá, bezerro para cá, bezerro para lá, bezerro para cá. A tradução dessa palavra em hebraico é touro novo, que simbolizava vigor, força e resistência. Esse tipo de ensinamento era praticado nas adorações ao boi ápice do Egito. Então, enquanto o povo permanecia no Egito, eles viram várias vezes o culto pagão. Porém, Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus me usa aqui por alguns minutos para falar para vocês: não troquem a minha presença por um bezerro. Não troquem a minha presença por uma coisa errada. Aleluia. Não permita se prostrar diante do bezerro. Agora, por que o bezerro? Por que fazer referência do bezerro para essa mensagem? Oitava e
última coisa ao qual o Senhor Deus me permitiu ver. Não permita, preste atenção, não permita que o pecado, uma vez perdoado por Cristo, volte a fazer parte da sua vida. Deus te resgatou, Deus te tirou do lamaçal do pecado. Aleluia. E você quer voltar a adorar a um bezerro? Você quer voltar a se prostrar às coisas erradas? Você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Igreja, é momento de estarmos atentos. É momento de pararmos com esse êxodo, não mais de Egito para Canaã, mas a cada dia mais cresce Canaã, Egito. Hebreus, eu separei, capítulo 4, versículo 7, foi que o nosso irmão Lopes abriu essa reunião. Determina outra vez, um certo dia hoje, dizendo, por Davi muito tempo, depois como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. O coração é seu. A mensagem foi pregada. Você vai fazer o que quiser da tua vida. Mas lembre-se, Deus te trouxe aqui hoje para te trazer um alerta. Não permita trocar a presença dele por bezerros de ouro, por bezerros da vida, por coisas erradas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e vamos louvar ao Senhor. Ficar de pé. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia!